Olá, este é mais um vídeo sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer assusta, mas nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Este vídeo é especial para as voluntárias e voluntários que estão começando agora. Esse vídeo é especial para os familiares que descobriram que o seu pai, a sua mãe está com doença de Alzheimer e agora ele recebeu a missão de cuidar. Este vídeo é o ponto de partida. Aqui no canal Guardiães da Vida você encontrará outros vídeos falando em detalhes sobre a doença de Alzheimer, sobre várias situações que acontecem. Mas afinal, o que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. O que é isso? É uma degeneração do cérebro, degeneração de certas estruturas cerebrais, também uma alteração funcional do cérebro. A doença de Alzheimer, ela vai afetando progressivamente as capacidades da pessoa. A doença de Alzheimer, ela é uma doença crônica, progressiva. O que é isso? Que é uma doença crônica? Por exemplo, o diabetes, a hipertensão arterial são exemplos de doenças crônicas. As doenças crônicas têm tratamento, mas nem sempre tem cura, mas é importante tratar. A doença de Alzheimer ela tem um caráter insidioso. O que é isso? Ela aparece devagarzinho, ela aparece aos poucos. Ninguém se torna um portador de doença de Alzheimer do dia para a noite. Os sintomas vão aparecendo aos poucos. Para você ter uma ideia, quando a família desconfia que o seu ente querido está com doença de Alzheimer, quando ele chama atenção, provavelmente os sintomas já começaram há mais de 2 anos. A doença de Alzheimer afeta pessoas acima dos 65 anos, principalmente após os 65 anos. Existe uma forma de doença de Alzheimer que é rara, que acomete pessoas bem antes dos 60 anos. Mas essa doença tem um caráter, tem um predomínio genético. Normalmente, a pessoa que desenvolve essa doença, ela já teve o seu pai ou a sua mãe como portadora dessa doença. A doença de Alzheimer, ela é idade dependente. O que é isso? Ela aumenta com o passar dos anos. Ela dobra a partir dos 70 anos. Para vocês terem uma ideia, na população de 90 anos ou mais, 50% das pessoas desse grupo etário já está acometido pela doença de Alzheimer. Muitas vezes numa fase inicial que passa despercebido, mas ela já é portadora da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela afeta homens e mulheres. Tem alguns estudos que mostram que tem um leve predomínio nas mulheres. Mas nós temos que levar em consideração também que as mulheres vivem mais do que o homem. Como ela é idade dependente, nós teremos mais mulheres idosas do que homens idosos. Então, por isso, a prevalência é maior nas mulheres. Como nós falamos, a doença de Alzheimer ela afeta as capacidades do ser humano. Ela afeta os domínios da cognição. E quais são esses domínios afetados? O primeiro domínio afetado, que mais chama a atenção, é a memória e o raciocínio. A pessoa ela começa a ter dificuldade de reter informações, conhecimento de coisas recentes. Ela se lembra bem das coisas do passado. Com o tempo, até os conhecimentos do passado, as lembranças do passado vão desaparecendo. Mas, normalmente, ela preserva a sua memória antiga, mas perde a memória recente. Ela começa a perder objetos, guardar objetos e não sabe mais onde colocou, se torna extremamente repetitiva, começa a fazer a mesma pergunta toda hora.
Aliás, o distúrbio da memória e do raciocínio é o que mais chama a atenção, é o que mais leva o paciente a procurar o médico. Embora alterações de memória e raciocínio isoladamente não é critério para o diagnóstico da doença de Alzheimer. O outro domínio afetado, o segundo domínio afetado, são as capacidades executivas. O que é isso? A pessoa sempre fez, sempre desempenhou o seu trabalho, a sua tarefa. Mas, de repente, ela começa a ter dificuldade para fazer aquilo que ela sempre fez. Um exemplo. Uma mulher, ela sempre fez um determinado bolo, sem precisar olhar na receita. Ela fazia de cabeça, decora. Com o tempo, ela começa a ter dificuldades para fazer aquela mesma receita. Outro exemplo, ela sempre fez um bordado, um tricô, um trabalho manual. Com o tempo, ela passa a ter dificuldade para fazer aquilo que ela sempre fez. Ou mesmo cuidar da sua conta bancária, cuidar dos seus negócios, cuidar dos seus afazeres. Começa a ter dificuldade de executar tarefas que sempre executou. O terceiro domínio afetado são as alterações visoespaciais. O que é isso? A pessoa começa a ter dificuldade de reconhecer o espaço. Começa assim, ela vai a um determinado local da cidade que lhe é conhecido e pergunta, mas que lugar é esse? Com o tempo, ela vai passar a ter dificuldade de reconhecer até a sua própria casa, perguntar onde fica o banheiro, onde fica o meu quarto. Também dificuldades de reconhecer pessoas. Ela olha para uma pessoa conhecida e pergunta, quem é você? Dificuldade também de se localizar no tempo. É extremamente comum a pessoa começar a perguntar que mês nós estamos. Daí a pouco ela faz a mesma pergunta, mas que mês nós estamos? Que dia é hoje? Que hora é agora? Começa a ter dificuldade de localização, de tempo, de espaço, e de reconhecimento de pessoas. O quarto domínio da cognição afetado é a linguagem. A pessoa começa a procurar palavras e não encontra palavras para expressar uma ideia, um pensamento, uma comunicação. Isso é extremamente comum e se manifesta tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. Então, esses são os 4 domínios da cognição afetada, que é memória e raciocínio, capacidade executiva, alterações visoespaciais e linguagem. Também a doença de Alzheimer compromete a personalidade e o comportamento da pessoa. É extremamente comum a gente ver o lamento de familiares. Olha, eu não reconheço mais o meu pai ou a minha mãe. Ele ou ela passou a ter um comportamento extremamente diferente do seu habitual. O que nós vemos? Tem pessoas que eram extremamente extrovertidas, conversavam bastante, eram pessoas que se relacionavam muito bem. De repente começam a ficar introvertida, quieta, calada no seu canto. Por outro lado, tinha pessoas que eram bastante cometidas, bastante caladas e ficam irrequietas, ficam às vezes até agressivas. Também existe uma alteração muito grande dentro do próprio período do dia e à noite. Tem pacientes que dormiam bem, de repente eles passam a não dormir, passam a perambular pela noite. E as alterações de memória, de comportamento e personalidade são as mais diversas possíveis. Cada pessoa tem uma alteração própria. São muito variadas, depende muito de pessoas para pessoas. Não precisa, no início, ter todos esses domínios afetados. É critério de diagnóstico ter pelo menos 2 domínios comprovadamente comprometidos. Mas com a evolução da doença, ela passa a comprometer todos os domínios. Também, a doença de Alzheimer nós podemos classificar em 3 estágios. Uma fase que é a fase inicial, é aquela fase que os familiares começam a notar os deslizes, inicialmente bastante esporádico e depois eles vão aumentando com o tempo.
Essa fase, a fase inicial, o paciente ainda preserva uma certa autonomia. Nós falamos que é a fase da liberdade vigiada. Você tem que dar liberdade, você tem que estimular o paciente, ao mesmo tempo você tem que vigiar. Depois vem a fase intermediária. Os sintomas da fase inicial se exacerbam. Também o indivíduo vai perdendo a autonomia, ele vai precisando da ajuda para quase tudo. Ele se torna, ele preserva assim, algumas funções de atividade de vida diária, mas muitas vezes ele tem que ser assistido. A fase avançada da doença, há uma exacerbação desses sintomas e a pessoa passa a ser totalmente diferente. E dentro da fase avançada, nós temos uma fase avançada bastante tardia. É aquela fase que o paciente perdeu totalmente a sua autonomia. Ele está restrito a um leito, ele não se comunica mais, se alimenta por sonda, ele faz as suas necessidades de maneira involuntária, tem que usar fralda descartável, tem incontinência urinária e fecal, e normalmente alimentando por sondas. Essa é a fase tardia da fase avançada da doença de Alzheimer. Como nós falamos, este vídeo é o pontapé inicial para aqueles que querem aprender um pouquinho mais. Aqui nos Guardiães da Vida você vai encontrar vídeos detalhados para cada uma das fases, para cada situações específicas que acontecem na doença de Alzheimer. Nós estamos gravando esses vídeos principalmente a pedido dos voluntários, das voluntárias. Elas querem aprender um pouquinho mais. Como é que a pessoa vai ajudar se ela não conhece? Para ajudar precisa conhecer. Tem várias formas de conhecer. Guardiães da Vida é uma delas. Nós temos outras instituições sérias como a Abras, que também dá um apoio excelente para todos os familiares e amigos e voluntários de pessoas com doença de Alzheimer. Por quê? Os estudos mostram, quando a família tem conhecimento, quando o cuidador familiar tem conhecimento, tem informações e recebe apoio, ele cuida melhor. Quando ele cuida melhor, o paciente com doença de Alzheimer, apesar da doença ser crônica e progressiva, ele tem uma qualidade de vida melhor, ele vive melhor e ele é mais bem cuidado. E isso que é o importante. Esse é o nosso objetivo. Eu peço encarecidamente a vocês, por favor, compartilhe o nosso trabalho, divulgue o nosso trabalho, vamos fazer essa grande rede de voluntários pelo Brasil afora. O voluntário vai ajudar os familiares a cuidar bem dos seus entes queridos. Muito obrigado.